Nosso assunto agora é o desabamento do ginásio Jones dos Santos Neves em Vitória. Além das interdições, isolamento do local, hoje cedo o CREA interditou a antiga sede do Diário Oficial. Mas o que pode ter provocado esse desabamento? Já se fala em corrosão, vento, madeiras brocadas. Para a gente entender melhor, aqui no estúdio eu converso agora com Greg Repsold, que é vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo. Muito boa noite, Greg. Obrigada pela presença aqui no estúdio. Boa noite, Andressa. Boa noite a todos os telespectadores do ES Notícias. Então, o que pode ter provocado uma queda, um desabamento daquele teto todo de uma hora para outra? Ou não foi de uma hora para outra? Provavelmente não. O Conselho de Arquitetura teve no local após o desabamento, em que mandamos a equipe de fiscalização, que averiguou como é que está a questão de quem é o responsável técnico por isso, quem devia estar acompanhando isso para que isso não ocorresse. E nós estamos verificando, de fato, existem algumas questões que apontam por um envolvimento com relação à questão de ventos, que estavam acima da média no local, mas nós acreditamos que pode ter sido também alguma coisa relacionada à desmontagem da estrutura, porque ela já estava sendo demolida. Sim, era uma obra ali no local, Exato, né? E havia previsão para demolir aquela estrutura que veio a desabar. Então, o grande questionamento que nós temos nos feito é como é que você encerra o expediente de uma obra sem escorar de forma apropriada aquilo que ainda não foi demolido numa hora de demolição, ciente dos riscos, de você ter uma eventualidade, um aumento de ventos ou chuvas que podem causar um desabamento. Isso porque quando você faz uma demolição, a demolição ela não é só quebrar tudo, e botar o chão. Você tem que fazer ela com responsabilidade, para que não ocorra o desabamento e não se fira não apenas quem está trabalhando, mas também os transeuntes, quem está passando pela rua. A gente está vendo imagens que foram feitas hoje, gente, e realmente foi impressionante, porque é uma estrutura enorme, E que bom que não tinha ninguém no momento, Isso é o mais, a sorte do caso, A gente está vendo aqui, imagens feitas com drone, e aí toda a visita do CREA, que esteve lá também, vocês também, do CAU, que é o Conselho da Arquitetura e do Urbanismo também, estiveram lá para verificar realmente o que foi que aconteceu. E isso precisa ser feito para que se evite novos casos, não é isso? Exato. A gente percebe, por exemplo, que tem uma estrutura que ficou de pé, mas que está com risco de desabar também, justamente porque perdeu a estrutura auxiliar de suporte que tinha na cobertura. E muito nos surpreende uma obra pública, uma obra que deveria ter todo um cuidado técnico para se executar essa demolição, esse tipo de coisa acontecer. E nós precisamos cobrar dos responsáveis, por que isso ocorreu? Porque uma obra de demolição desse porte, ela não acontece sem um responsável técnico, sem alguém qualificado que deveria estar acompanhando, sem um cronograma de demolição para evitar que esse tipo de coisa ocorra. Então é necessário se investigar, se averiguar quais foram as causas e, eventualmente, responsabilizar aqueles que tiverem responsabilidade pelo ocorrido. Tá certo. Essas imagens foram feitas, gente, de drone, pelo Adriano Clemente, nosso colega aqui da TV Sim.